Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros da Black Company, o nosso clube de leituras de mangá, manhwa, quadrinhos e manhwa, onde toda semana a nossa equipe irá trazer um bate-papo sobre um volume ou capítulos das mais variadas obras para debatermos de forma leve e descontraída. Os episódios de Entre Balões e Quadros estarão disponíveis todos os domingos ao meio-dia no Spotify e no YouTube. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais para dar aquela ajudinha no engajamento. Eu sou Vitória Mellerk e quem está comigo aqui hoje é o Pedro. Opa, boa noite, bom dia, boa tarde, vai depender do horário que você esteja nos ouvindo. E é isso aí, não tem muito mais o que falar sobre, não. E também o Paulo. Tudo bom, gente? Estive ausente, mas o Akira Toriyama me trouxe de volta. Eu ia brincar que ressuscitamos eles com as esferas do dragão. Exatamente. Ah. Como os meninos bem já disseram, no episódio dessa semana, vamos falar do one-shot Sandland de Akira Toriyama, publicado pela Panini. Então, eu vou dar agora um breve resumo do que é Sandland. Que é Sandland? Vamos em busca da fonte fantasma, no mundo desértico, onde tanto humanos quanto demônios sofrem com a falta de água. O príncipe dos demônios Beelzebub e Shiba, um ex-militar humano, formam uma dupla poderosa e partem em busca de aventura em busca da água. O que esperar por eles na vastidão do deserto escaldante? Então, como eu já falei, é uma obra de Akira Toriyama, que é um dos principais mangakas da nossa geração que faleceu recentemente. Ele começou a criar mangás na década de 1970, com seu primeiro sucesso foi Dr. Slump, que contava a história de uma jovem androide com superpoderes. Já o mangá de Dragon Ball, que é seu clássico e uma das maiores obras do universo dos animes e mangás, apareceu pela primeira vez em 1984, dentro da revista Shonen Week, e contava então a saga de Son Goku, um garoto com rabo de macaco que com seus amigos estava em busca das esferas do dragão. E aí, pessoal, vocês querem dar sua manifestação sobre como é que foi crescer com Akira Toriyama, com Dragon Ball, falar um pouquinho sobre Olha, ele? eu vou ser ousado agora. Hum. Vou dizer que Dragon Ball talvez seja uma das maiores obras ever. Não só de mangá e anime. Porque ele é gigante. Ele é absurdamente, ou pelo menos ele foi absurdamente gigante. E eu assisti Dragon Ball Z. E eu quase chorei quando eu soube que a Akira Toriyama havia falecido. Akira Toriyama Sensei, né? Quase chorei, fiquei emocionado. E lendo o Sandland eu fiquei emocionado também. Falei, poxa vida, o cara se foi. Mestre, grande mestre. Eu quase não chorei, não. Eu de fato chorei quando a Akira faleceu, quando a gente ficou sabendo do falecimento da Akira. E eu cresci vendo não só o Dragon Ball Z, né? Porque o Z, pra quem é da minha geração, conseguiu ver, viu o Z, mas também pegou o Dragon Ball clássico. Primeiramente no SBT, depois na Globo. Aí depois na Band também. Aí tivemos também o Dragon Ball GT, e aí por fim o Super agora, né? Mais recente. Mas fui ter contato com o Dr. Slump também bem depois de Dragon Ball. Como a maioria das pessoas, assim, né? Parece que quem é da minha geração teve mais contato com Dragon Ball do que com o Dr. Slump em si, mas as duas obras são bastante interessantes. Além de Sandland, que a gente vai falar mais a fundo ao longo do podcast. E eu costumo comentar que para a geração do Oda e do... Pô, fugiu o nome do criador de Naruto. Kishimoto. O Akira Toriyama foi para eles o que o Osamu Tezuka foi para ele, né? A grande inspiração e o grande sensei, assim, né? O grande inspirador, não só como fonte de inspiração, não só como nas obras, né? Como criar uma obra, contar uma história, mas também no desejo da criança querer ser um mangaka também. Isso. A gente tem aqui muito no Brasil com o Maurício de Souza, com a Turma da Mônica. O
o Akira Toriyama conseguiu dar isso pouco depois do Tezuka, né? Que Tezuka veio com várias obras e o Akira e foi uma inspiração para o Akira. E o Akira foi inspiração para vários outros mangakas assim, gigantes hoje em dia. E é interessante falar, é interessante isso, essa parte dele, assim. Lembrando também, se existe Dragon Ball, pode falar. não, quero só lembrar que esse é um episódio tão especial do nosso 10º episódio de Entre Balões e Quadros, e que a gente resolveu trazer um pouquinho do legado antes de entrar adentrar realmente no One Shot Sandland, porque é muito importante a gente falar de quem foi Akira Toriyama, porque ele realmente é um marco. Ele, se não fosse Dragon Ball, One Piece, Bleach, Naruto, que é a grande Uhum. trindade assim, do shounen, não existiria como é hoje. O legado dele é tão grande que quando ele morreu, eu nunca vou me esquecer. Jornal Nacional, Jornal da Band, jornais abertos que geralmente Uhum. não pegam essa pegada de anime, mangá, pararam para falar sobre ele. Então, o Akira Toriyama, ele é um marco, assim, ele é realmente o Osamu Tezuka e o Akira Toriyama vai ser logo após, assim, lembrado como o príncipe, o rei do mangá, assim, porque o legado dele, e ele conseguiu algo que eu vejo que o Osamu Tezuka não conseguiu, que ele conseguiu transcender o anime, o mangá pro anime, assim, o Osamu Tezuka, o Astro Boy, a parte de anime não é tão forte, assim, essa parte de animação, não, porque talvez o Osamu Tezuka é bem mais antigo, não estava ainda muito tecnológico essa parte visual, então o que o Akira Toriyama conseguiu é um legado tanto no mangá quanto no próprio anime. Você tirou palavras da minha boca. Sem Akira Toriyama não tem One Piece. Não tem Bleach, não tem Naruto, não tem muitos outros, com certeza. E como você disse, ele foi assim um marco. Existe antes, existe depois de Akira Toriyama. E um dos motivos, na minha humilde opinião de quem lê mangá, é que assim, você bate o olho no desenho dele e você fala, é do Akira Toriyama. Não precisa perguntar. Você bate o olho, é dele. No Chrono Trigger é assim, no Sandland é assim, no Dragon Ball é assim, no do robô, que agora eu esqueci o nome, é assim. É impressionante. E Dragon quando eu tava lendo Quest. Sandland, eu tive esse. Dragon Quest, eu tive essa sensação, assim, quando eu tava lendo, eu até tirei meu screenshot do painel e mandei lá no grupo. Eu tava lendo e eu pensei, nunca mais vai ter alguém que desenha assim tão belíssimamente, com tanto estilo, com tanta graça. E eu fiquei chateado, eu admito que eu fiquei chateado. Complementando né, nessa parte ainda do legado do Akira Toriyama, que a Vitória bem ressaltou, dos jornais entre TV aberta do Brasil pararem para noticiar o falecimento dele. O legado de Dragon Ball, por exemplo, sei que o episódio é sobre Sandland, mas Dragon Ball é a obra mais famosa dele, não só, né? Que ele parecia que tinha um toque de Midas ali com os mangás e animes. E, tipo, na rodada do Brasileirão, não tivemos um minuto de silêncio especialmente para ele, mas tivemos diversas homenagens de vários times de futebol, tanto nas redes sociais quanto dentro dos estádios mesmo, com as torcidas fazendo mosaicos com o Goku, que já é recorrente também, antes mesmo do Akira falecer, já era recorrente as torcidas usarem o Goku ou qualquer outro personagem de Dragon Ball para fazer mosaico e tudo mais. Mas aí, com o falecimento dele, teve essas homenagens por parte dos times de futebol, e, tipo, não só por parte dos times de futebol, tanto que o atual vice-presidente do Brasil, na época que a gente está gravando esse podcast, né, que é o Geraldo Alckmin, também fez um post oferecendo condolências ao povo japonês como um todo, não só à família e amigos do Akira Toriyama. E na América Latina como um todo, né, que a presença de Dragon Ball é fortíssima, tivemos vários grafiteiros fazendo painéis em homenagens ao Akira, com diversos personagens, assim. Não só de Dragon Ball, teve gente fazendo desenhando a Arali, né, que é a protagonista de Dr. Slump, teve gente desenhando o Beelzebub, que é o protagonista de Sandland. Teve também a própria Fórmula 1, cara, que é engraçado esse contato, né, que, tipo, o Akira meio que o Ronaldinho Gaúcho, né, com vários rolês aleatórios, mas
Ele era muito fã de Fórmula 1. E na época do Senna, ele era muito fã do Senna, inclusive, e ele chegou a desenhar o Senna, inclusive, e desenhar seus personagens principais, como o Goku, o Kuririn, a Bulma, de Dragon Ball, nas dirigindo a McLaren do Senna, né? A McLaren famosa do Senna, vermelha e branca, que tinha o motor Honda. Então, essa proximidade do Japão do Brasil, por causa do Senna, é justamente por causa disso, que o McLaren tinha um motor Honda, então, e o Senna ganhava muita corrida no Japão. Ele era muito dominante na corrida dos grandes prêmios de Suzuka. O Akira Toriyama, ele é gigante no mundo inteiro, mas no Brasil, por motivos desconhecidos por mim, ele pegou muito forte, principalmente com o Dragon Ball. Claro que o episódio é sobre Sandland, falaremos dele também. E uma coisa também que junta os dois, na minha opinião, é que junta isso dele ter feito muito sucesso no Brasil, é o Goku. E o Goku é um cara tão bom assim, de seguir, que por vários motivos. E isso se encontra também em Sandland com o Beelzebub, com o xerife, que agora eu esqueci o nome real dele, e com o Thief, né? Eu li em inglês, a tradução seria ladrão. Isso, eu acho isso incrível, velho. Isso pra mim é uma habilidade incrível dele, que se manifesta no Goku e nesses outros 3 personagens. A gente já deu a primeira introdução, falamos um pouquinho sobre o clássico Dragon Ball, explicamos quem foi Akira Toriyama, a importância dele não só para o Japão, para o mundo, mas principalmente para nós brasileiros. E então, logo no início, a gente tem uma pequena inspiração da série famosa Twilight Zone. E o Paulo vai nos dar um comentáriozinho sobre isso. Pode ir. Olha, Twilight Zone é uma série de antologia de terror e suspense, ela é bem antiga. Se você viu Death, Love and Robots, é mais ou menos aquilo ali. Só que era de suspense e terror especificamente. E um dos episódios é sobre um... Isso tem referência em todos os lugares. Tem no Simpsons, tem no Sandland, tem um monte de lugar. E você vê que o Akira Toriyama tira referências de tudo quanto é tipo de lugar quando ele tira de uma série americana antiga, nichada, que hoje em dia é considerada cult, que é o Twilight Zone, sobre um episódio onde um cara tá num avião e tem um gremlin na asa do avião puxando fios. E aí o cara, ele fica doido tentando tirar o gremlin, porque o gremlin desaparece toda vez que alguém fala dele. Menos o cara, ele só aparece do cara. Aí no final o cara sai do avião, dá um tiro no gremlin e você vê o avião estaciona e você vê que o gremlin era de verdade. Por que eu digo isso? No primeiro capítulo, tem um bicho que é o gremlin, parecido com o Twilight Zone, que se chama gremlin, que é jogado em cima de um jeep pra tirar os fios do jeep, pro jeep parar. Uhum. Então você vê que vamos comentar mais tarde de outras inspirações religiosas, muito óbvias, pelo menos no Sandland elas são bem óbvias, mas tem inspirações de tudo quanto é tipo de lugar. Então não se surpreenda. Espere o inesperado com Akira Toriyama. E eu acho muito legal falar também que, pra mim, o Beelzebub é um dos personagens mais incríveis, assim. Ele é um protagonista muito cativante, assim. E essa coisa que o Paulo falou mesmo da pegada de referência e religiosa é muito marcante mesmo no Akira Toriyama, que principalmente a gente vê bem isso no Dragon Ball, que a mulher do Akira Toriyama, ela tinha muito conhecimento de folclore e cultura chinesa tradicional, dos contos chineses tradicionais. E ele passa isso muito para as obras dele. Se a gente for ver, toda a construção de Dragon Ball é baseada no conto do Rei Macaco, que era um poderoso guerreiro que conseguia transformar em coisas diferentes, animais e objetos, porém, esconder a causa, a construção do nosso querido Goku. E essa coisa dele transportar agora para o mundo de Sandland, onde a gente tem os demônios clássicos, Beelzebub, Lúcifer, que são geralmente antagonistas e vilanescos, aqui eles são heróis. E bons e simpáticos. Inclusive, isso é um plot point, né? Que eles são muito bonzinhos, porque eles não mentem, eles só roubam o que eles precisam. No caso é água, então não tem como não roubar. E o militar lá, o xerife, fala pros soldados: olha, se vocês forem confiar em alguém, confiem nesses demônios, porque eles são de bom coração, eles não mentem, eles só roubam o que precisam. E, enfim, eles são bonzinhos. Como a Vitória disse, pra mim foi surpreendente ver um bicho chamado Beelzebub e Lúcifer num protagonismo ali muito bonzinho. Ele é quase uma criançona.
Ele é meio criançona, assim, né? Tem essa pegada meio Ele tem infantilismo. 2.500 anos, mas ele tem corpo e mentalidade de criança. Então, ele tem essa mentalidade meio infantil, mas ele é bastante forte, poderoso, né? O demônio Beelzebub. Sim. E aí a gente fica com essa surpresa, né? De, tipo, os próprios personagens também ficam surpresos, né? Ao passar dos capítulos, né? Ficam. Que, como assim, o Como pode demônio... um cara. Como pode um demônio chamado Beelzebub ser esse cara tão bonzinho? Ele realmente é muito bonzinho. É verdade. É que eu acho interessante essa dualidade, né? Que a gente, somente quem é criado no cristianismo, cresce com esse conceito, né? De esses demônios serem do mal, coisa maligna, inferno e tudo mais. E ele vem e te traz uma visão totalmente diferente. Não, e eu acho legal que todas as brigas do Beelzebub são basicamente brigas de criança. Ah, tu vai ficar sem videogame, tu vai ficar de castigo. Então, e é legal que a história inverte os papéis, né? Os demônios, os vilões são os humanos. Toda a trama da história é feita por vilões serem os humanos, que roubaram, monopolizaram a água. E, na verdade, os demônios não querem nada além do que é direito deles, que é um pouco uma parcela da água. Eles não querem nem roubar a água, eles só É, querem dividir. isso é um problema distintamente humano. Distintamente humano. Que é um cara gordão, que é o rei, monopoliza a água, e já que a água precisa para viver, todo mundo é forçado a comprar a preços exorbitantes. E os demônios roubam água, porque eles não têm outra opção. E assim que eles são percebidos que tem uma opção, vamos dividir esse lago, eles vão lá e tomam, porque eles não querem roubar. Então, eu só vou dizer então que uma coisa que eu acho legal é que ele consegue contar uma história muito boa, com personagens bons, e ser um one shot, assim, não tem enrolação, é tudo direto no ponto. Ele tem boas cenas de ações, é bem equilibrado. Não, eu só acho interessante que Sandland, ele é um mangá curto, é um one shot, mas ele consegue desenvolver personagem, narrativa e ainda ter cenas boas de luta, assim, ele é bem dinâmico, não é enrolado, ele não precisa ter mais do que aquele tamanho. O Sandland tem umas cenas incríveis de ação, como você mesmo disse. E são 13 capítulos, senhoras e senhores. É uma história inteirinha, com começo, meio e fim, contada com 13 capítulos. Claro que o anime tem outra metade, né? Que a gente vai comentar, o Pedro vai Uhum. comentar isso depois. E o jogo também, acabou que eu não joguei, mas eu vi a review do Crumon. Parece que o jogo é bem legal. E são 13, cara, é impressionante a habilidade desse homem, infelizmente falecido, adeus, sensei, de contar uma história com começo, meio e fim em apenas 13 capítulos, com personagens completos. E as cenas de ação, cara, são muito boas. Sendo ele o criador de Dragon Ball, que tem 300 milhões de episódios, 300 milhões de capítulos e 300 milhões de derivações. Ele É, conseguiu fazer um one Sim, é shot. impressionante que no Dragon Ball as cenas de luta costumam, pelo menos no Dragon Ball Super, costumam ser um pouco mais simples, não que elas sejam ruins. E no Sandland, a cena de luta dos tanques, por exemplo, é completamente assim, uma estratégia que faz todo sentido, que o tanque fica com o sol atrás dele, porque aí você não consegue mirar nele, porque você fica cego. Pra ele não levar tiro. Faz todo sentido, é uma maneira pacífica de resolver os problemas. sim, sim. Comentando, já que você entrou nessa questão do Dragon Ball Super, só fazer um disclaimer. O Super é desenhado pelo Toyotaro, É criador, verdade, né? criador da fansaga Dragon Ball AF. O Akira gostou tanto. O Dragon Ball AF teve tanta repercussão que o pessoal achou que era real, e aí contrataram o Toyotaro para desenhar o Dragon Ball Super. Dragon Ball, essa questão da one shot entra nessa questão de Dragon Ball também, questão de Sandland ser uma one shot, porque com o fim de Dragon Ball Z no mangá, no meados de 90, nos anos 90, no caso, o Akira Toriyama ele já tava meio de saco cheio, assim, meio cansado da ficar desenhando, só desenhando, 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 e principalmente desenhando só Dragon Ball. Ele E aí ele deu essa pausa, tanto é que ele passou a só supervisionar, tanto é que ele mal tem participação em Dragon Ball GT, que não saiu nem pra mangá, e não é uma história canônica, mas a Toei tava naquela, né, vamos faturar mais em cima de Dragon Ball, acabou Dragon Ball Z, o que vamos fazer? Aí veio o GT, o Akira Toriyama tem pouca participação no GT, tipo, ele tem, além de licenciamento, ele tem participação num ou dois personagens só, criação de um ou dois personagens,
que é o robozinho Gil, que é aquele bichinho... Fica irritante. É muito bom. E é um dos personagens que eu mais Adorei. gosto. Curiosamente, é um dos personagens que ele mais gostou em Dragon Ball GT. E aí isso explica também por que Sandland, que foi lançado em 2000, é uma one shot, porque ele já tava meio assim, meio cansado e tudo mais. Tenho algo a adicionar. Tenho informação. Informação aqui, igual Choque de Cultura. Fala. Não sei se a versão de vocês tinha isso, talvez o da Vitória tenha, porque ela pegou físico, né? Mas a versão que eu li tinha um mini manifesto no começo. Não um manifesto, mas uma mini biografia. E. Akira Toriyama começou a desenhar Sandland porque ele gosta de desenhar. E ele estava cansado de desenhar, como o Pedro disse, cansado de desenhar Dragon Ball o dia inteiro, todo dia. Ele fez Sandland só porque ele gosta. E ele queria treinar e ele gostava de desenhar aquele tanque lá bonitinho, que tem um estilo próprio. Então o cara fez só pelo prazer de criar alguma coisa. Ele gosta e aparentemente ficou tão bom que ele publicou. E que bom que ele publicou, né? Senão a gente não tava aqui fazendo isso. Muito bom, inclusive, Sandland é maravilhoso. 24 anos depois, né? 13 humildes capítulos de um cara que simplesmente fez porque ele gosta muito de desenhar e criar e escrever. A gente vê que ele Inclusive, gosta de desenhar, que os personagens são bem. Tu lê Sandland, tu sente relendo Dragon Ball, porque tem personagens que são iguais a outros que tu já viu, assim, que parece que aquelas versões da Disney que eles reaproveitavam os quadros de dança, principalmente do Mowgli, da Branca de Neve. Akira Toriyama fez igual, tem Isso é personagens assim, idênticos. O traço isso é característico notório. dele, né? Isso é notório na arte do Akira, que se você tirar o cabelo e tirar as coisas, por exemplo, a falta de nariz do Kuririn, essas coisas ficam todos parecidos. Muito iguais mesmo. Os olhos do E aí Shiva, então. É Sim. notório. No Sandland tem o Lúcifer, que é igualzinho, quase sem tirar nem pôr, ao demônio que agora eu esqueci o nome. Ao Daburá. Lá do Dragon Ball, que aparece na saga do Majin Buu. É, o Daburá que aparece na saga do Majin Buu. É igualzinho, tem pouquíssima diferença. Mas é um bom design, então ele copiou ele mesmo pra fazer uma coisa boa, né? Então não tem muito o que reclamar. Inclusive, tipo, apesar dele ser famoso por Dragon Ball, Dr. Slump, até mesmo em Sandland, gente, ele tinha essa grande dificuldade de desenhar pessoas. Ele desenhava muito bem carros, tanques, igual a gente vê em Sandland mesmo. A presença O até tanque maior no Sandland de é carro. muito bem feito. Ele tinha esse grande problema. Nossa, eu falando como se eu fosse especialista, mas era uma deficiência que ele tinha. Até ele conseguir. De tanto ele desenhar, ele conseguiu se superar nesse aspecto. Mas até no início de Dragon Ball mesmo, ele tinha esse problema em desenhar pessoas assim. Principalmente em Dr. Slump e Dragon Ball. Agora em Sandland ele já deu uma. Permitiu mais, né? Tipo, a dar um design um pouquinho diferente pro Beelzebub, apesar do traço ser característico, né? Então, a gente, igual bem citado pelo Paulo, a gente tem o Lúcifer com design de Daburá e tudo mais. Né? Isso é notável, pelo menos em Dragon Ball. Sandland isso não chega a ser notável, porque dá pra ver que o cara tá no endgame da habilidade dele, assim. Mas no Dragon Ball isso é bem notável. Que no começo do Dragon Ball Z, os personagens têm todas umas proporções esquisitas, eles são meio cabeçudo. O Vegeta, principalmente, é cabeçudíssimo pro tamanho dele. Depois vai ficando melhor, aí chega no Sandland, pelo menos na minha opinião, todo mundo ali tá do jeito que tinha que ser, cara. Eu não ia mudar nenhum design. Talvez do Daburá barra Lucifer, mas é só esse mesmo. Aí aqui, pode falar. no anime, o Deborah tá muito bom, porque ele tá. Fica bem mais legal quando tu vê a dimensão dele, assim, ele tá numa sala escura, é muito grandão, assim, perto do Beelzebub. Eu gostei do Lucifer no mangá e no anime. Eu acho que essa coisa de repetir não é uma crítica, eu gosto dessa coisa que é muito exclusiva de mangaka, de cada um ter o seu traço, que assim, tu vê um mangá, tu sabes justamente quem é aquele desenho. O Ian Asano, que faz o Boa Noite Pum Pum, o Oda, o de Vinland Saga, o Akira Toriyama, todos eles têm um traço muito específico. Tu olha um quadro, tu sabe justamente. Pode ser qualquer quadro aleatório, que não tem nenhum personagem que tu conhece. Tu sabe de quem é. Que eu acho que é uma coisa que não acontece tanto nos HQ americanos, assim, eles têm que ter um padrão, então quem desenha, quem
é tudo meio igual. Agora, no mangá, é muito característico, assim. Todos têm seu estilo. O negócio do quadrinho americano, assim, você tem que ir procurar o nome do cara pra saber quem desenhou. Senão você não sabe só de bater, com poucas exceções. Claro que tem exceções. Mangá, não, se você não fizer isso, você já tá muito pra baixo da sua competição, digamos assim. Se você não tiver esse traço característico seu, você tá muito abaixo da competição. Akira Toriyama, na minha opinião, é o mais característico que tem. Você bate o olho e fala, é dele. Mas Vitória foi muito condizente, falando aí do Oda, por exemplo, do cara do vilão de Saga, que eu esqueci o nome. A mulher que faz Metal, o a Fullmetal, Gigi isso, a mulher do Akutami, Fullmetal também é muito característica. Gigi Akutami também, de Jujutsu, é bem característico, assim, também. Então, Nossa, todos eles... O GG é muito característico. Ele é um dos mais característicos, na minha opinião. Ele chega a ser. Assim, é porque, na minha opinião, ele chega a ser meio feio. De tão característico. O É Dragon Ball é o verdade. contrário, ele é tão característico que ele chega a ser meio. Que ele chega a ser bonito. Você lê e você fala, nossa, que legal, que arte maneira. Assim, o Gigi Akutami tem vezes que parece que ele é meio desleixado, assim, que ele faz meio de cima da hora. Lembrei, bah, eu tenho que entregar amanhã Ah, um capítulo, hein? Então vou fazer hoje à mas noite. o Chainsaw Man, o cara do Chainsaw Man é igualzinho. O Akira Toriyama, ele é tão mestre no que ele faz que, mesmo quando ele tava fazendo Dragon Ball, que é um negócio, assim, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, não tinha esse problema que ele é mestre, né, cara? Mestre é mestre. Chefe é chefe, né, pai? Já diria o funk. O Chefe é grande chefe, poeta. né, pai? Já diria o grande poeta. O grandíssimo poeta. O que eu acho curioso em Sandland, desculpa te cortar, Não, pode continuar. é que eu acho Eu ia curioso em cortar Sandland também. que a gente não tem essa. Por ser uma one shot, claro, a gente não tem esse arco clássico de shonen, que é tipo, o protagonista vai treinar, ou então o protagonista é obrigado a treinar, ou então surge do nada um novo poder, ou uma coisa assim, para eles poderem conseguir resolver os problemas ali. E aí já vê O que o Beelzebub Beelzebub já é já é forte, forte, né? ele não te apresenta como ele ficou forte, ele já é forte, você já tem que Note que saber que ele ele é tem forte. limites. Tem um momento que aparece um dragão, whatever, lá, do bicho do deserto, ele fala, ó, nem eu consigo, nem eu tanco esse cara. Bora, vamos fugir. Ele é forte, mas ele tem limites, o que é importante pra uma história, né? Ainda mais uma one shot de 13 capítulos. Senão ele resolver todos os problemas de uma vez só. É, Eu achei isso inteligente do Akira Toriyama. e isso meio que criaria como posso dizer, não um furo de roteiro, né, mas tipo, seria meio estranho, né, um personagem poderia resolver qualquer problema precisando de ajuda para resolução desse maior problema que é a falta de água. Não, Criaria e tipo, é interessante que se tu for ver, o Beelzebub, ele é muito humano, assim, ele não tem essa característica de treinar, ele já é o cara, só que ele tem falhas ainda assim, ele não ganha sempre, ele dá uma sofridinha, e ele é meio rabugento, essa coisa, então ele é um demônio, mas com muita coisa humana, assim, ele tem essa antropificação que tinha no Goku, de ser um deus. Antropo, antro, Antropomorficação. Isso. E ele tem essa coisa meio Deus que tinha o Goku. Ele é muito parecido com o Goku nesse caso. O Goku era o cara, era um Deus. E aí teve que cair e virar humano, sabe? Então o Beelzebub passou pelo mesmo processo. O Beelzebub, ele é meio crianção também. Crianção não, assim, pra escala de um demônio, que eu imagino que o Lúcifer seja algumas centenas de milhares de anos, o Beelzebub tem 2.500, ele é bem novo na escala grande aí de demônios. Então ele tem essa questão também, ele é meio crianção, ele perde às vezes, ele perde a paciência, fica bravo. Ele faz umas A, di- piadinhas, enfim, ele é crianção. a dinâmica dos três é muito boa, do Chief, É, do sim. Tiff e do Beelzebub. É um trio muito bom, porque o Tiff, pra mim, ele é melhor talvez que os Beelzebub, porque ele é muito engraçado. Ele rouba a cena sempre, assim, porque ele tenta ser ranzinza e dizer que não gosta do Beelzebub, mas ele é um baita paizão, assim, ele é muito fofinho. Eu adoro essa dinâmica. Em qualquer coisa que apareça, cara, é o cara meio bravo, meio machão, aí aparece a criança e que ele tem que cuidar, aí ele vira paizão.
E o Shift foi meio isso. Por mais que seja, claro, as peculiaridades ali da história. Vamos para o outro tópico, então. Vamos falar um pouquinho sobre as duas adaptações que a gente teve, né? Tem o mangá. Este ano saiu o anime e também saiu o jogo. O interessante do anime e do jogo é que eles exploram mais a narrativa do que tem no mangá. Eles têm um arco diferente, um arco a mais do que a história original tem. E eu, particularmente, eu primeiro li o mangá e depois eu vi. Eu gostei, eu acho difícil geralmente acertarem, assim, nesses aumentar a história, assim, mas eu achei bem interessante. Eu gostei bastante do anime, porque eu achei uma animação bonita, assim, uma animação diferente, Pra quem não gosta de 3D, anime 3D, é uma animação meio 3D, e que lembra, quando eu vi a primeira vez, a sensação que eu tive vendo é que parecia que eles tinham feito pra promover o jogo. Parecia que vamos pegar cenas do jogo e fazer um anime. É diferente a Provavelmente animação. foi isso. Parecia uma captura Provavelmente de foi isso, jogo, porque né? foi muito casado, né? O lançamento ali foi muito casado. Foi bem casado, é. E temos também, já estreou no Oriente, a gente não tem ainda nenhuma data específica para vir para cá pro Ocidente, tanto em streaming, cinema, ou um longa-metragem de Sandland, que meio que conta a história mesmo do anime e tal, e continua um pouquinho a história do anime. Eu não vi o anime, pra ser sincero. Além do que a gente já falou, né, do mangá, do anime também são um filme, e o filme não tem data de estreia aqui no Ocidente, desculpa, no Oriente saiu em 2023. Eles têm pretensões de continuar explorando bastante o universo de Sandland, principalmente no anime, e tem gente que acredita que possa vir uma segunda temporada pelo anime, porque eu não vi o anime, né? Eu não tive contato com o anime, só tive contato com o mangá. Mas pelos que eu andei lendo sobre o anime e tudo mais, ele termina de uma forma que cabe uma segunda temporada. Resolução em aberto, assim, então cabe uma segunda Infelizmente, temporada. o capitalismo é implacável e enquanto a obra do Akira Toriyama estiver aí, vai ter adaptação. E espero que seja boa. Espero que seja boa pra gente assistir e se divertir. Mas a tendência é piorar. Na minha opinião, a tendência é as adaptações irem cada vez pior, a não ser que façam igual o Dragon Ball Super, que é outro cara escrevendo. Um cara escolhido, né, com a dedo, tudo certinho. Na minha Assim, opinião, o jeito de fazer é como fizeram o Dragon Ball Super. Escolher um cara a dedo, que era amigo, às vezes, do assistente do Akira Toriyama, pra continuar. assim, né, no Super, por exemplo, teve dedo, sim, do Akira, ele só não desenhava mais, né, no caso. Sim, Mas o infelizmente, processo isso agora é criativo impossível, né? passava por ele também. Felizmente, isso Aham. não vai poder acontecer, a não ser que a gente... Nem com as esferas do dragão, Faça porque... necromancia, né? Faça Só em necromancia base de do pobre necromancia, coitado porque como ele do morreu Akira. de doença, que é considerado causa natural, as esferas do dragão não podem reviver ele, então tem esse Não Realmente. detalhe. Não teremos essa esperança. É que, na verdade, eu acho que Sandland deu sorte, entre várias aspas, assim, que pegou bem o processo, porque ele recém tinha morrido, assim, a história tava. Porque eles conseguiram. Que é um marketing, né? Eles vão conseguir usar o nome dele pra sempre, assim, com Sandland. Ele morreu em. Acho que. Sim. Deixa eu ver quando. Ele morreu em Foi em março. março. Março, ele morreu em março. Então, tá bem recente, assim, pra usar ele Eu aposto que eles como. vão usar Sandland agora do que fizeram com Dragon Ball, né? De não necessariamente lançar mais coisa, mas explorar a marca do jeito que eles queiram. Não só com jogos, com animes e tudo mais. É que Sandland, que nem o Dragon Ball, é muito fácil de usar como marketing, assim, dá pra fazer boneco de Beelzebub, dá pra fazer milhares de produtos com a marca É. Sandland, porque é muito E comercial. isso. Uhum. Isso é único do Akira. Qualquer personagem dele que você transforme num bonequinho, você vai falar, ah lá, é do Dragon Ball, ah lá, é do Sandland. De longe já, de longe. O Akira Toriyama é um cara marketável.
E o Sandland, tá, o mangá e o anime tá muito em alta. É uma grande porta de entrada para quem quer começar a consumir esse tipo de obra, porque ele é curto, ele tem essa coisa shonen bem resumida assim, tem vários aspectos clássicos de shonen assim que tu consegue pegar e tu consegue entrar devagar assim nesse universo. Tu não consegue uma obra que nem Dragon Ball que tem milhares de episódios, um episódio que nem Naruto, One Piece que são gigantes, mas é uma historinha que resume bem o que é o mangá japonês, assim. Tem todas as características, assim, e ainda mais sendo do Akira Toriyama, que é o cara do mangá, né? Ele é o É, cara. ele, Ele é o a rei. leitura. E a leitura de Sandland em si, ela é fácil, né, acessível. O texto dele, assim. Acessível, Super, é. super. Eu queria dar um toque, né? Que eu acho que, além disso, a história em si é relativamente simples e, na minha opinião, ela é muito bonita. A simplicidade dela é bonita, né? Uhum, eu gosto. Não podemos deixar esse cara, esse safado aqui, não deixar as pessoas tomarem água, porque água é vida. Então vamos procurar a nascente de água. É tão simples e tão bonita. E isso ajuda Não, também o povo, a galera a entrar, né? e fala bastante coisa sobre pobreza, essa coisa de hierarquia social. É uma obra profunda em poucas páginas. Ela não precisa se estender para contar essa história de maneira bem feita, assim. É uma obra muito tocante mesmo, assim. É muito. Em apenas 13 capítulos, vamos lembrar disso. Akira Toriyama, o rei, o mestre, o sensei, faz muito com 13 capítulos, viu? Faz muito. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Ah, não, acho que eu falei tudo. Ah, uma coisinha. O Pedro comentou isso, mas assim, Akira Toriyama é o mestre de desenhar veículos. Mas eu queria adicionar que ele é o mestre de desenhar armas interessantes. Armas de fogo mesmo. Tem uma parte onde uns caras lá do deserto, que são. O design deles já é interessante, é uns bichos meio esquisitos, meio Mad Max. Ai, Uns sim. caras meio esquisitos, Isso é, meio. isso é muito legal. E Muito eles legal de têm. falar que tu Uhum, lembrou. É muito pegada Mad Max. Pra quem gostou de Mad Max, A Estrada da Fúria, nossa, Sadie é muito pegada de Mad Max. As brigas, as corridas na areia, essa coisa da uhum. água. Nossa, é muito pegada. Não tinha pensado sobre isso. É muito Mad E Max. o negócio ali da arma do cara, que é toda pensada, ela é toda desenhadinha, de várias perspectivas diferentes. O cara fez ali um trabalho muito bom, você consegue ver os mecanismos, o tambor, o gatilho, assim, eu sei mais os termos, eu sei mais em inglês, mas assim, especificamente o tambor, que dá pra ver mais ou menos como é que a arma funciona, só de olhar pra ela. E o tanque também, e o avião barra transporte de água também, apesar de ser super fantasioso, claro. E eu acho que o Akira Toriyama é o mestre disso. Não tem outro que seja igual. Até no Dragon Ball, os veículos, os prédios e as armas, eventualmente quando aparecem, as roupas, é tudo muito bem desenhado. O que eu queria acrescentar, assim, vai ficar uma parada meio de fanboy, mas é Pedro é assim, nosso especialista de Dragon Ball e Akira Toriyama, como vocês podem ver, mestrado, doutorado, PhD em quem Dragon Ball, dera. Akira Toriyama. Pode falar o teu fanboy, não tem problema, a gente é aberto aos fanboys. Todo mundo tem seu fanboy, eu sou do Oda, então, Você é a nossa capitã, né? e você então pode ser fanboy, o Paulo pode ser fanboy também de Fullmetal, tá tudo tranquilo. Aqui todo mundo tem seu preferido. Pode falar a tua frase fanboy. Não, é parada meio que mais um agradecimento ao Akira por tudo que ele fez, não só com Dragon Ball, com Sandland, com Dr. Slump, com Chrono Trigger, Dragon Quest, Tobal e por aí vai. Se eu ficar falando todas as obras dele aqui, não vou estender demais o programa. Mas é mais um agradecimento mesmo, por mais que ninguém da família dele vá ouvir isso, né? Mas é Ah, mas Cara, a gente tá gritando no vazio, assim, gritando pra quem quiser ouvir. Obrigado, Akira Toriyama. Você fez a nossa vida de milhões de pessoas melhor. Só por existir e fazer o que você faz. É maravilhoso. Obrigado. Sensei. tirou as palavras da minha quem, boca. quem É isso. sabe ele está ouvindo. Quem disse que ele mesmo não está ouvindo em algum lugar? Não sabemos. Olha, ele falava assim, eu espero que vocês enfrentem a vida com tanta força quanto o Goku. E eu tentarei fazer o mesmo.
E eu vou colocar aqui, eu espero que vocês sejam tão bons e tão legais e tão altruístas quanto os personagens de Sandland. Vamos nos inspirar, né, na obra desse cara. Já que o Exatamente. episódio é sobre Sandland, né, eu trago esse porquê aqui. Claro que Dragon Ball também é importantíssimo aqui pro contexto. Então, galera, era isso. Queria agradecer ao Pedro e ao Paulo por participar desse nosso 10º episódio especial aqui é Toriyama e Sandland. Eu sou Vitória Miller, que lembrando que semana que vem nós vamos começar uma jornada especial por uma obra que também tem o nome de Akira. Akira. Então era isso. A gente vai deixar também o link para quem quiser adquirir Sandland. Não se esqueçam de curtir, seguir a gente nas redes sociais, a Black Company, curtir a nossa página no YouTube, no Spotify, para sempre ter um episódio novo de Entre Balões e Quadros, o seu clube de mangá, quadrinhos, manhwa, tudo num só lugar. E era isso. Até mais. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigado.